Em instantes, nós iremos iniciar o nosso culto, onde você está sendo convidado a participar, não apenas assistir, mas fazer parte desse momento, onde você poderá louvar o Senhor, celebrar as suas bênçãos e dádivas na sua vida e receber dele uma porção da sua palavra. Prepare o seu coração, aquieta-se, coloca tudo em ordem ao seu redor, enfoque agora em ouvir Deus e ter um momento de comunhão com Ele. Quero dar as boas-vindas a você que está conosco neste domingo à noite. Alegria ter cada um conosco e nós sabemos que Deus vai estar falando ao seu coração, dentro do seu ambiente, na sua situação. Prepare nesse momento o seu coração para poder louvar o Senhor, engrandecê-lo junto conosco e ouvir dele na sequência do nosso culto. Vamos começar esse momento cantando e adorando ao nosso Deus. Nossas forças irão se renovar. Se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. se esperarmos no Senhor, Esperarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança. Só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Nossas forças irão se renovar. se esperarmos no Senhor, Esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar. se esperarmos no Senhor, Esperarmos no Senhor, ó Deus. Tu és a força que traz a esperança. Pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que
pois só tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Cantai que o Salvador chegou, acolhe a terra ao Rei, ó vós nações, a Ele só contentes vos rendei, contentes vos rendei, ó sim, contentes vos rendei. Erguei a voz a Jesus, o Rei, nosso Salvador, que nos trouxe o amor. Erguei a voz a Jesus, o Rei, nosso Salvador, que nos trouxe amor. Jesus, Emmanuel, ó vinde adoremos. Jesus, Jesus, Emmanuel, ó vinde adoremos. Erguei a voz a Jesus, o Rei, nosso Salvador, que nos trouxe o amor. Erguei a voz a Jesus, o Rei, nosso Salvador, que nos trouxe o amor. Jesus, Emmanuel, ó vinde adoremos. Jesus, Emmanuel, ó vinde adoremos. É bom nós louvarmos o nosso Senhor. Curve a sua cabeça comigo e vamos orar. Pai de amor, nessa noite nós te adoramos, nós te louvamos, declaramos que Tu és não apenas Deus, mas o nosso Deus. Venha, Senhor, estar conosco nesse culto, esteja falando aos nossos corações e receba o louvor da Tua igreja, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nosso momento missionário dessa noite, vamos ouvir uma palavra do nosso seminarista Zinho. Olá, Igreja Batista do Cambuí. Eu venho aqui porque tenho um recado muito importante para vocês. Na verdade, é um agradecimento. O meu muito obrigado. E obrigado porque há 4 anos atrás o Senhor me trouxe para Campinas para que eu pudesse me preparar para o sagrado ministério pastoral. E vocês foram o meio pelo qual Deus usou para que aqui, nesta cidade, eu pudesse ter um lugar para estudar, para que eu pudesse ter um lugar para ficar. E vocês foram a graça de Deus revelada em minha vida. Obrigado porque durante esses 4 anos vocês me sustentaram de todas as formas, orando, financeiramente e cuidando de mim.
Agradeço à família Vilane Oliveira, que me acolheu nessa cidade durante esses 4 anos, aos pastores, ao Manuel, a Magali, amigos que caminharam comigo durante esses 4 anos de forma particular, mas de uma forma geral. Obrigado a cada um de vocês que contribuiu e que através das suas ofertas eu pude completar mais este círculo. E eu sei que existem agora novas etapas que estão surgindo, já agora para o ano que vem. E eu tenho certeza que eu poderei contar com vocês. Meu muito obrigado. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês e que essa igreja continue crescendo para a glória de Deus. Abraço. Obrigado, Zinho. O Zinho vai estar conosco ainda no ano que vem, de 2021, trabalhando, ministrando aqui junto conosco, junto com a terceira idade, enquanto ele começa a dar sequência na sua vida ministerial. Nós temos o privilégio não apenas de ter investido na vida do Zinho ao longo desse último ano seu de formação ministerial na nossa faculdade, mas como também na obra missionária extensa aqui na nossa região, no Brasil e também em outros países. As suas ofertas têm sido, fazem parte de todo o sustento ministerial desta igreja e dos nossos missionários. Nesse momento de dízimos e ofertas, faça deste tempo uma maneira de agradecer o Senhor as provisões na sua vida, devolva a Ele a porção que lhe é devida e faça com alegria. Deus abençoe a sua vida nesse momento de oferta. Ore comigo em gratidão a esse momento. Pai, nós te agradecemos o privilégio que nós temos de participar da tua obra, tanto a local quanto aquela que está em outros países através dos nossos missionários. É um privilégio nós temos, Senhor, de participar com o teu reino. Use, Senhor, cada recurso para engrandecer o teu nome. Abençoe, Senhor, cada contribuinte segundo as tuas promessas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.
Nós vivemos num mundo cheio de dificuldades e se você está acompanhando em qualquer plataforma, seja no noticiário televisivo, seja nas mídias sociais, você já está saturado de tantas notícias ruins, o fake news que está invadindo também todas essas áreas. E nós queremos, a partir de hoje, começar a ter um segmento no nosso culto que vai falar sobre boas novas e boas notícias. É um privilégio nós podemos estar trazendo coisas boas que estão acontecendo no nosso meio, a partir dos nossos membros. Veja esse pequeno vídeo e celebra junto conosco as bênçãos e as dádivas de Deus. Good news. 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 Durante a pandemia, surgiu algo muito interessante, muito legal, que nós fomos despertados a fazer algumas visitas. Essas visitas, elas surgiram no momento da pandemia em que alguns membros da nossa igreja perderam entes queridos. Então, decidimos fazer uma visita de consolo, de carinho a eles, demonstrando o nosso sentimento. Quando surgiu a ideia da visitação, a Priscila sugeriu que levássemos um mimo para as pessoas. E aí veio a ideia de levar um pão para cada pessoa que estávamos visitando. Durante a pandemia, eu procurei aprender alguma coisa sobre pães e fiz uma receita que eu peguei na internet e comecei a fazer esses pães. O mais importante disso não é o pão em si, mas a visita, porque ela é muito gratificante e nós sentíamos que as pessoas estavam felizes ao nos receber, porque aquelas pessoas sentiam uma alegria e chegavam até a chorar. O pão que nós levávamos não era um pão qualquer. Ele tinha um ingrediente diferente. E esse ingrediente era o amor cristão que nós estávamos levando para aquelas pessoas que estávamos visitando. É isso aí que nos trouxe muita alegria de fazer esse trabalho. Depois disso, soubemos também de alguns idosos da nossa igreja que estavam emocionalmente bem abalados e decidimos então fazer essas visitas a eles também, sempre respeitando os protocolos de segurança, mantendo o distanciamento social, usando máscaras. E a gente sempre fica do lado de fora das casas, nas calçadas, na garagem ou até mesmo no hall de entrada dos prédios. A nossa equipe ela foi crescendo, pessoas foram sendo despertadas a participar e a se envolver com esse ministério. Hoje chegamos a quase 20 pessoas fazendo diferentes equipes, geralmente aos domingos à tarde, algumas visitas em outros dias da semana. Mas já atingimos também 75 famílias visitadas durante esse período. É com muita alegria que eu venho contar sobre esse projeto e dizer o quanto nós estamos sendo abençoados e de saber que estamos levando um pouco de alegria e carinho para essas pessoas que estão em casa e em isolamento social. Good news. Nós chamamos esse momento de Good News. E o Good News são boas notícias, acabamos de ouvir e celebramos junto com estes nossos queridos irmãos que têm feito um trabalho tão bonito no nosso meio. O nosso culto de Natal acontecerá no dia 20, o terceiro domingo deste mês,
será um momento de celebração e nós estamos preparando algo muito especial. Em primeiro lugar, nós teremos os 2 cultos presenciais, às 9 horas da manhã, como temos tido já por alguns meses, e excepcionalmente faremos um outro culto às 19 horas. Agora, preste bem atenção. Você é convidado para vir para participar em um dos cultos, mas apenas num deles. Será o mesmo culto, repetido 2 vezes. Você poderá escolher vir de manhã às 9 horas ou à noite, a partir das 19, para estar aqui juntos, celebrando o Natal. E nós teremos naquela ocasião a presença da cantora Jeane Mascarenhas. Ela já esteve conosco em vários anos e nós temos, então, a alegria de recebê-la de volta. Estará nos 2 cultos, tanto de manhã quanto de noite. E você poderá, a partir dessa semana, abrir as inscrições online no nosso site. Já fazer a sua inscrição para um dos cultos do dia 20. Não deixe de participar, ou pela manhã, ou pela noite, dia 20, o nosso especial de Natal. Já planeje estar conosco, traga sua família, haverá espaço, acreditamos, para aqueles que querem estar conosco e ainda faremos a transmissão numa live, tanto de manhã quanto à noite, para você que prefere ainda ficar em casa. Nossa leitura bíblica dessa noite se encontra no Salmo de número 139, a partir do 1º versículo. Acompanha comigo na sua tela, enquanto eu faço a leitura deste Salmo, versículos 1 a 14. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, conheces de longe o meu pensamento, examinas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua presença? Se eu subir ao céu, lá Tu estás. Se fizer a minha cama nas profundezas, Tu estás ali também. Se tomar as asas da alvorada, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a Tua mão direita me sustentará. Se eu disser, as trevas me encobrirão, e a luz ao meu redor se transformará em escuridão, até mesmo as trevas não serão escuras para Ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para Ti. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, pois fui formado de modo tão admirável e maravilhoso. Tuas obras são maravilhosas, tenho plena certeza disso. Que bom saber que a mão de Deus repousa sobre nós, que nós não podemos fugir da sua presença, muito pelo contrário, onde quer que nós estejamos, Deus está cuidando da nossa vida. Vamos cantar, usando desse momento para preparar o nosso coração. Após o momento de louvor, ouviremos a palavra ministrada pelo pastor Elias. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, a Tua mão está. Lá acima do universo, nas linhas de um verso, a Tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali Tua mão está. Ali Tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar,
está. No imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Coração que chora, no abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, ali tua mão está, a tua mão está. Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia, Deus está, Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele está, Deus está, e o meu consolo, Deus está, e minha alegria nele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está, a tua mão está, a tua mão está. Se você pudesse fazer um pedido a Deus, com a certeza que Ele te responderia concedendo esse seu pedido, que pedido você faria? Eu imagino que você talvez tenha aí várias ideias na sua mente. Eu quero compartilhar com você hoje um pedido que eu creio que deve ser o pedido da nossa vida. E é um pedido que Deus promete conceder a todo aquele que faz. Há uma expressão bíblica que me chama a atenção há muito tempo, lendo as Escrituras, principalmente no Antigo Testamento, embora ela apareça também uma vez no Novo Testamento. É a expressão a boa mão do Senhor ou a boa mão de Deus sobre mim. Ela aparece no Antigo Testamento, principalmente em dois livros, no livro de Esdras e no livro de Neemias. O livro de Esdras e de Neemias contam a mesma história, contam a história do retorno dos cativeiros ou dos cativos da Babilônia, dos judeus cativos na Babilônia, para Jerusalém. E, logicamente, uma série de levas de exilados volta para Jerusalém. Em 586, Judá cai sob Nabucodonosor, ele invade Jerusalém e os judeus, grande parte deles, são levados como cativos para a Babilônia e lá eles vão cumprir um tempo de exílio de cerca de 70 anos. 536, a Babilônia já está sob a liderança do Império Medo-Persa. O rei Ciro, por meio de um decreto, autoriza o retorno dos judeus para Jerusalém. Então, vários grupos vão retornando. Por exemplo, Zorobabel volta com um grupo para a construção do templo
de Jerusalém para uma reconstrução, aquele que seria conhecido como o segundo templo, já que o primeiro templo foi destruído ou tinha sido destruído. Mais à frente, vários anos depois, várias décadas depois, Neemias também lidera um grupo que volta agora para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas antes da reconstrução dos muros, um outro personagem, e que nós vamos estudar hoje, é Esdras. E Esdras, ele também volta com um grupo, com autorização, então, daquele decreto do rei Ciro, e ele volta para reorganizar a vida espiritual, religiosa do povo de Israel. Quem era Esdras? Esdras, capítulo 7, verso 6, diz que ele veio da Babilônia, ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. Então, ele era um escriba, um responsável por ler e explicar as Escrituras aos judeus, que não tinham as Escrituras sagradas, o Pentateuco, aqueles primeiros livros, ali na mão. Era o escriba quem lia e explicava as Escrituras sagradas. Ele aparece, inclusive, no livro de Neemias. Ele foi contemporâneo de Neemias, nos capítulos 8 e 9 de Neemias, lendo as Escrituras sagradas e explicando para o povo. Nesses dois livros é que aparece a expressão a boa mão do Senhor, ou a mão do Senhor sobre mim. 2 vezes em Neemias, 6 vezes em Esdras. Acompanhe comigo essas aparições ou essas ocorrências dessa expressão. Lá em Neemias 2,8 nós lemos: graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, diz Neemias. E ele diz no verso 18 do capítulo 2, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo. Então, 2 ocorrências em que Neemias reconhece e fala da benevolente, da boa mão do Senhor sobre ele. Agora, em Esdras, nós temos mais 6 ocorrências. Em 7:6, nós lemos que o rei deu-lhe tudo quanto pedira, pois a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele. Em 7, verso 9, nós lemos que Esdras chegou a Jerusalém graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Capítulo 7, 28, a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim. Em 8:18, a boa mão de nosso Deus estava sobre nós. Em 8:22, a mão do nosso Deus age para o bem e está sobre todos os que o buscam. E por fim, Esdras 8:31, e a mão do nosso Deus estava sobre nós. Queridos, o que é boa mão do Senhor? É uma referência ao favor de Deus, à bondade de Deus, à presença de Deus, ao cuidado de Deus, à bênção de Deus sobre a sua vida. Dizer que a boa mão de Deus está sobre mim e sobre você, está sobre nós, é dizer que a bondade, o favor, o cuidado de Deus, a bênção de Deus está sobre nós. É esse o pedido que eu tenho feito ao Senhor, e que eu creio que é um pedido que você também hoje à noite gostaria de fazer. Pedir que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Conversando com vários irmãos aqui de grupos de oração da igreja, de várias faixas etárias, quantos testemunhos eu tenho ouvido de irmãos dizendo assim, olha, apesar do ano que tivemos tão difícil, eu tenho visto a boa mão de Deus, ou a mão de Deus sobre a minha vida e da minha família. Isso é verdade também em relação à nossa igreja. Não importa o ano que tivemos, a despeito do ano que tivemos, tão difícil, nós também, em tantas áreas, nós vimos e temos visto a boa mão do Senhor conosco. Vimos hoje, por exemplo, aí no nosso quadro Good News, as boas notícias, o testemunho da Priscila e do irmão Wilson falando de como eles foram inclinados por Deus, desafiados por Deus, juntamente com outros irmãos, a terem um grupo de visitação. E como eles têm visto a boa mão de Deus abençoando este novo ministério, essa nova área da nossa igreja. A expressão, então, a boa mão do Senhor, aparece 6 vezes no livro de Esdras.
E se você deseja que a boa mão do Senhor esteja sobre você, você precisa compreender qual é o segredo da vida de Esdras. O que fez com que Esdras, com tanta certeza, afirmasse a boa mão do Senhor sobre mim. E ele vai falando de cada uma das suas conquistas, desde da liberação que Ciro deu para que ele voltasse, todas as bênçãos que ele recebeu, todas as condições para voltar ali para Jerusalém e ali reestruturar a vida espiritual e religiosa do povo. Como é que ele afirmava com tanta certeza que a boa mão de Deus estava sobre ele? Embora 6 vezes no livro de Esdras apareça a expressão a boa mão do Senhor, de Deus, ou uma expressão semelhante, todas elas falando da mão de Deus, embora apareça 6 vezes, somente num versículo, só num versículo, nos é revelado o segredo de poder contar com a boa mão de Deus todos os dias da nossa vida. Um versículo só fala do segredo de ter a mão de Deus sobre a nossa vida. O que faz com que nós tenhamos esse favor de Deus, ou a boa mão de Deus sobre nós. Se você deseja ter a boa mão de Deus sobre a sua vida, o que eu vou falar com você hoje à noite é de muito interesse e vai realmente falar ao seu coração. E é importante que você guarde este versículo, esses ensinos, para o resto da sua vida. Como ter certeza, como ter a garantia de que a boa mão do Senhor estará sobre você. O texto de hoje é Esdras 7, 9 e 10. E eu quero ler para você esses 2 versículos. O texto diz, verso 9, ele, isso é Esdras, partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, 4 meses depois, portanto, graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. E aí o verso 10 nos revela o segredo para ter a boa mão de Deus sobre nós. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Porque Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Queridos, o versículo 9 afirma com segurança, ele diz, graças à boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Então, o autor, ao escrever, fala que a boa mão do seu Deus, o Deus de Esdras, estava sobre ele. E o verso 10 explica por quê, dá a causa, o porquê, explica a razão, porque tinha se disposto a 3 decisões, a 3 compromissos. Então, o segredo aqui, queridos, de ter a boa mão do Senhor sobre a nossa vida, é uma disposição do coração. Começa no coração. No que o nosso coração, ou a que o nosso coração se dispõe. A que o nosso coração tem se inclinado. O texto diz que o coração de Esdras estava disposto, ou tinha se disposto, a 3 atitudes. Ele assumiu 3 compromissos, ele tomou 3 decisões na sua vida que garantiram a mão do Senhor sobre a sua vida. Isso é, o favor de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a sua vida. Queridos, primeiro compromisso que o seu coração, o coração de Esdras assumiu e que nós precisamos assumir. Que o nosso coração precisa estar disposto a assumir esses 3 compromissos. Primeiro compromisso, o compromisso de estudar a lei, ou na linguagem do século 21, a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. O texto diz que Esdras tinha se disposto no coração a estudar a lei do Senhor. Esdras, para nós, é um excelente exemplo a ser seguido no que diz respeito a estudar a palavra de Deus. Ele era um homem com o coração preparado, ele era um escriba, ele estudava já. Mas ele, queridos, decidiu ainda, nesse momento, a dispor o seu coração a estudar mais profundamente, a dedicar-se mais ao estudo da palavra de Deus. Para Esdras, aquele versículo de Salmo se aplica. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo.
Ou do Salmo 1, versos 1 e 2, que é bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas diz o verso 2, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. A boa mão do Senhor está sobre nós, à medida que nós amamos a palavra de Deus e demonstramos esse amor por meio do estudo e meditação das Escrituras. Nós estudamos para conhecer a vontade de Deus. Portanto, se você deseja que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, primeiro compromisso, assuma o compromisso, disponha o seu coração a estudar, meditar na palavra de Deus. Mas não apenas isso, o texto nos diz que Esdras não se ateve unicamente a estudar a palavra de Deus. O texto prossegue dizendo que ele dispôs o seu coração para estudar a lei do Senhor e a praticá-la, diz o verso 10, e a praticá-la. Ele tomou, então, essa segunda decisão, ele assumiu esse segundo compromisso, o compromisso de praticar a palavra de Deus. O equivalente hoje a obedecer a palavra de Deus, obedecer aquilo que a palavra de Deus revela para a nossa vida diária, porque é a obediência que transforma o estudo em transformação de vida. É a obediência àquilo que nós aprendemos que torna aquilo que nós entendemos intelectualmente em prática na vida diária. Portanto, Esdras não apenas tinha o compromisso de estudar a palavra, mas também de praticá-la, de obedecê-la, de colocá-la em prática no seu dia a dia, queridos. É a obediência que produz transformação de vida e traz a bênção do Senhor. Jesus, por exemplo, lá em João capítulo 13, você se lembra, quando ele lava os pés dos discípulos, e ele dá o exemplo de sermos servos, de nos colocarmos em humildade para o serviço do próximo, ele diz no final, após fazer aquela apresentação, aquela demonstração de serviço, ele fala, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Em outras palavras, se vocês sabem que é preciso se humilhar e ser servo, vocês são abençoados, são bem-aventurados, são felizes, se vocês praticarem isso que aprenderam. Queridos, a bênção vem, não por conhecer apenas as Escrituras, ou apenas conhecer as Escrituras, mas por praticá-la. Conhecimento sem prática, diz Tiago, é auto-engano. Ele diz, sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, ou, diria hoje também, leitores, enganando a vós mesmos. Sede praticantes da palavra, não sejam só ouvintes, não sejam só leitores, mas sejam aqueles que colocam em prática a palavra de Deus. Esdras dispôs o seu coração a estudar a palavra do Senhor. Esdras dispôs o seu coração a colocar a palavra de Deus em prática. Warren Wiersbe diz que a obediência à palavra e não à sua leitura que faz com que experimentemos as bênçãos de Deus sobre nós. Nós somos abençoados, diz ele, no que nós fazemos e não naquilo que nós pensamos que já sabemos. Se tudo que temos é conhecimento, que não redunde em obediência, no lugar de nós ansiarmos o Senhor, nós nos tornaremos cheios de orgulho por conhecer e não praticar. Portanto, como Esdras, se você quer a bênção de Deus, a mão de Deus sobre a sua vida, assuma o compromisso de, além de estudar a palavra do Senhor, colocá-la em prática a cada momento que Deus lhe revelar a sua vontade para a tua vida. Terceiro lugar, ele não apenas decidiu, assumiu o compromisso de estudar a Bíblia, de praticar a Bíblia, praticar a palavra, mas também, queridos, ele assumiu o compromisso de ensinar as Escrituras. Diz o texto que Esdras também tinha disposto seu coração a ensinar em Israel os seus estatutos e normas. Queridos, e isso ele fez não porque simplesmente ele era um escriba e essa era a sua função, porque ele já fazia isso diariamente, mas agora ele resolveu fazer isso mais intensamente como parte da sua vida.
Esdras dispôs o seu coração agora a ensinar às outras pessoas, ao povo, a palavra de Deus. Aliás, ele aparece em Neemias 8, fazendo exatamente isso, ensinando ao povo. Lá no capítulo 8 de Neemias, o texto diz que no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras reuniu todo o povo, e o verso 3 diz, leu em voz alta, de frente para a praça, na presença dos homens, das mulheres, dos que podiam entender, e ele e todo o povo estava atento à leitura do livro da lei. Ele trouxe o livro da lei, leu para o povo, diante das mulheres, de todos aqueles que podiam entender, e o povo estava atento. O verso 5 diz, e ele estava no lugar mais alto, todo mundo conseguia vê-lo. E o verso 8 do capítulo 8 diz, desse modo, leram no livro, na lei de Deus, esclarecendo o que liam e explicando o seu sentido para que o povo entendesse as Escrituras. Nós também somos desafiados a ensinar a palavra ao nosso irmão ou às outras pessoas. Não só pastores e mestres, mas todos nós. Pastores e mestres, é verdade, ensinando a igreja. Pais ensinando os filhos. Professores de escola dominical, de ministério infantil, ensinando aos seus alunos. Irmãs mais velhas ensinando irmãs mais novas. Irmãos mais velhos ensinando para irmãos mais novos. Assim nós vamos fazendo, queridos, nós estamos trabalhando, nós temos pessoas com mais experiência ensinando os mais novos, cristãos mais antigos ensinando novos cristãos, e também, segundo a Bíblia, todos os cristãos ensinando a todos os cristãos, num processo de ensino mútuo. Como diz Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria, ensinai e aconselhai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. É interessante os vários níveis de ensino, mas há um nível de ensino mútuo, em que nós devemos ter a palavra de Deus habitando ricamente em nós, com toda a sabedoria, e nós ensinamos e aconselhamos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. A boa mão do Senhor sobre Esdras trouxe para ele, para o seu desafio de volta a Jerusalém, muitos bons resultados. Diz a Bíblia que por causa da boa mão de Deus sobre Esdras, ele recebeu do rei Artaxerxes o seguinte: permissão para retornar com o povo, disposição dos bens do reino para o custeio do retorno, liberação de recursos dos súditos em favor da comitiva, liberação da tesouraria das províncias para Esdras, se ele precisasse de mais recursos, isenção de impostos para os que trabalhavam no templo, levitas, cantores, porteiros e outros mais. E mais ainda, diz o texto, capítulo 7, poder para Esdras nomear magistrados e juízes. Queridos, o texto vai nos mostrando que Esdras, por causa da boa mão do Senhor sobre ele, foi muito abençoado. Tanto é, queridos, que ao final do capítulo 7, ele vai, de Esdras, capítulo 7, ele vai fazer um cântico de adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei esse desejo de glorificar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu sobre mim a sua bondade, perante o rei e os seus conselheiros, e perante todos os príncipes poderosos do rei, assim visto que a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, encorajei-me e reuni alguns dos principais israelitas para irem comigo. Ao final do capítulo 7, Esdras aqui, num cântico de adoração ao Senhor, reconhece a boa mão do Senhor sobre a sua vida. O segredo da boa mão de Deus sobre a vida de Esdras é o segredo também da boa mão do Senhor sobre a nossa vida. O segredo está aqui, queridos. Você quer que a boa mão do Senhor esteja sobre você?
Versículo 10 diz como alcançar essa bênção. Deus tem prazer de ouvir essa oração, desde que nós assumamos os 3 compromissos que Esdras assumiu. A razão porque a mão do Senhor estava sobre Esdras e pode estar sobre a sua vida é o seguinte: disposição do coração para assumir esses 3 compromissos e agir de acordo com eles. Estudar a palavra do Senhor, praticar a palavra do Senhor e ensinar a palavra do Senhor. Se nós quisermos que a boa mão do Senhor esteja sobre nós, precisamos, como Esdras, assumir esses 3 compromissos. Eu queria encerrar agora, desafiando você a fazer a aplicação disso à sua vida agora. Em primeiro lugar, como é que Deus tem falado a você agora? Tudo começa com uma disposição de coração. O que o Senhor tem falado ao seu coração agora sobre a disposição para estudar a palavra de Deus? Talvez agora Deus está te dando um desafio, fazendo um desafio de você ler mais a Bíblia, de você estudar mais a Bíblia, de você meditar mais na Bíblia. Talvez o desafio que Ele faz hoje na sua vida diz respeito ao aspecto de você estudar a Bíblia, porque tudo começa com uma disposição para estudar a Bíblia, que é conhecer a vontade de Deus. Deus também pode estar te levando para um outro nível de desafio. O desafio é aplicar a verdade aqui, alguma área da sua vida, que diz a Bíblia que Esdras assumiu o compromisso de não apenas estudar, mas de praticar. E qual é a área da sua vida em que Deus está desafiando você a praticar a Bíblia, a praticar a palavra, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, na vida ministerial? Qual é a área? Talvez Deus já tenha falado com você, há algumas coisas que você tem que praticar e você reluta em praticar. E agora, Ele quer que você aplique essa verdade à sua vida pessoal. Talvez um pecado a ser confessado, talvez a disposição de perdoar, talvez a disposição de servir mais ao Senhor, talvez também na área familiar, a disposição de buscar mais a unidade da família, talvez na empresa, se você trabalha fora, de você dar mais testemunho, de compartilhar o Evangelho, na vida ministerial, servir mais o Senhor com seus dons e talentos, ou ajudar outras pessoas. Deus pode estar falando no seu coração, nessa área da prática da palavra de Deus. E por fim, um desafio que Deus talvez esteja fazendo para você na área do ensino, que há pessoas que você pode ensinar. Eu creio, queridos, que vida na igreja é vida de um ensinando ao outro. Nós louvamos a Deus com tantos grupos que surgiram, ensinando uns aos outros. Há pequenos grupos de oração com líderes ensinando a palavra. Há grupos de faixa etária, por exemplo, jovens casais ensinando adolescentes e ensinando jovens e juniores. Adolescentes e jovens ensinando juniores, professores ensinando crianças. Nós estamos ensinando e somos desafiados também de expor o coração para ensinar, ensinar novos crentes, grupos de discipulado, gente ensinando quem é novo na fé. Queridos, o pedido que eu tenho feito a Deus é que a sua boa mão, ou a boa mão de Deus, esteja sobre mim. E eu creio, se você entendeu tudo que eu compartilhei com você, que esse é um pedido que deve estar lá como prioridade máxima. Se nós podemos fazer um pedido ao Senhor, com a garantia que Ele terá prazer em responder positivamente, é este: pedir ao Senhor que a sua boa mão esteja sobre nós. E para isso, basta nós dispormos o nosso coração a estudar, a praticar e a ensinar a palavra de Deus. A minha oração é que você termine esse ano, já que estamos em dezembro, no primeiro domingo, com a boa mão de Deus sobre a sua vida e que você entre em 2021 podendo desfrutar da boa mão do Senhor sobre a sua vida todos os anos de um novo ano.
Que Deus te abençoe e que a palavra de Deus esteja no centro do seu coração e o seu coração esteja disposto a estudá-la, a praticá-la e a ensiná-la. Que Deus os abençoe. Amém. Pastor Elias, obrigado por essa palavra tão abençoada, falando sobre a boa mão de Deus. E como nós temos acesso às suas dádivas, às suas bênçãos, à sua mão procelosa sobre nós, a partir da nossa obediência, como é bom saber que o nosso Deus ama e cuida dos seus, e nós nos incluímos nesta grande família. Você é o nosso convidado na quinta-feira, a partir das 19h30, nesse mesmo canal, pelo YouTube, onde você poderá se juntar a nós no nosso culto de oração, que acontece toda quinta-feira, às 19h30. O pastor Elias tem desenvolvido uma série de estudos falando sobre o fruto do Espírito. E nessa quinta-feira ele vai dar sequência falando sobre o fruto benignidade. Benignidade. Marque na sua agenda, faça ali um encontro marcado na quinta-feira, 19h30, para estar juntos aqui e certamente Deus estará abençoando a sua vida. Eu quero desejar uma ótima semana a você que tem nos assistido, que Deus esteja repousando a sua mão, a sua boa mão sobre a sua vida. Vamos terminar esse momento juntos, cantando e adorando ao nosso Deus. A nós de uma virgem aqui nasceu, Deus conosco, Emmanuel, louvamos-te, Senhor, teu nome é forte e poderoso, teu teu nome, as nações irá julgar, pois nada tem poder para salvar, só teu nome. Jesus, oro em teu nome, vem preenche o meu viver, vem dar-me forças pra vencer e a te glorificar. Teu nome é forte e poderoso, teu nome é abrigo e fortaleza, teu nome as nações irá julgar, pois nada tem poder para salvar, só teu nome. Grande Deus, conselheiro e príncipe da paz, teu nome é forte e poderoso, teu nome é abrigo e fortaleza, teu nome as nações irá julgar, pois nada tem poder para salvar. Teu nome é forte e poderoso, teu nome é abrigo e fortaleza, teu nome
mais nada eu tenho